Olá, hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2010. Chuva e ventos muito fortes voltaram a atingir o Rio de Janeiro. Em todo o estado, já passa de 150 o número de mortos e mais de 11 mil desabrigados. Os acontecimentos no Rio de Janeiro são mais um episódio de uma tragédia que vem se anunciando ao longo dos anos em nosso país. Isso acontece em função do crescimento desordenado das cidades, com ocupações irregulares em áreas de risco e sem infraestrutura urbana, o que denuncia a falta de um planejamento e a ausência histórica do poder público nas comunidades de baixa renda, nos grandes centros urbanos. Ontem à noite, enquanto milhares de pessoas tentavam se recuperar, um novo deslizamento surpreendeu os moradores no Morro do Bumba, em Niterói, onde cerca de 50 casas foram soterradas. No Grande Rio, Niterói e São Gonçalo são os municípios mais atingidos. E por telefone nós vamos conversar ao vivo com a Defesa Civil de São Gonçalo. Veja agora os destaques desta edição do Jornal Futura. No meio da lama, moradores de São Gonçalo, município do Rio, se empenham em recuperar parte do prejuízo causado pela chuva. Grupo de institutos, fundações e empresas, GIF, se reúne para avaliar erros e acertos nos investimentos no país. E ainda, no Recife, comunidades se organizam em cooperativas de serviço para enfrentar o mercado de trabalho. Jornal Futura, jornalismo e empreendedorismo. O Brasil vive um momento muito particular, na perspectiva de sediar dois grandes eventos esportivos, a Copa, em 2014, e as Olimpíadas 2 anos depois. Para muitos especialistas, essa é a nossa chance de pensarmos o país a longo prazo. Só recentemente o Brasil, vejam só, passou a ter empresas preocupadas com os impactos que geram à sociedade e ao meio ambiente. Uma trajetória que ainda está sendo construída. Essa história começou no tempo do Brasil colônia, onde as ações sociais vinham basicamente da Igreja Católica, que mantinha projetos de caridade e de assistência social. Este modelo ainda é reproduzido em muitas cidades brasileiras, não só pelas pastorais, mas também por outras instituições religiosas. Com o passar dos anos, viram que somente ações de caridade não eram suficientes. Em vez de dar o peixe, era preciso ensinar a pescar. Claro que tivemos avanços importantes na sociedade que prepararam o terreno para isso. A consolidação da nossa democracia, a aprovação da Constituição de 1988, a entrada do Brasil na economia global e o crescimento do terceiro setor com a criação das ONGs. Assim, os empresários passaram a cuidar de causas a partir do que se conhece hoje como investimento social privado. Isso é, passaram a investir em projetos planejados e monitorar os resultados desses investimentos. O que a gente viu nas últimas décadas foi uma espécie de um movimento do setor social para o setor empresarial e do setor empresarial para o setor social. A área social, as ONGs, as associações, institutos, fundações, elas começam a incorporar ferramentas das empresas para se profissionalizar, para ter mais resultado na transformação social. Então elas começam a fazer planejamento estratégico, elas começam a fazer avaliação do investimento que elas fizeram numa comunidade. Então você tem esse movimento de ir ferramentas do campo social para as empresas e ferramentas do campo empresarial para as ONGs. Com a proximidade do campo empresarial e do social, é necessário que tanto empresas quanto organizações do terceiro setor reavaliem permanentemente suas práticas. E embora mais da metade das empresas declare investir em projetos socialmente responsáveis, a sociedade precisa estar atenta para quem está apenas em busca de vitrine. Este é um desafio para os consumidores: diferenciar o que é ação social do que é apenas marketing. O consumidor hoje está mais complexo, então ele tem que se informar, tem sites específicos onde dá para ele saber como é que as empresas estão atuando, tem revistas fazendo estudos específicos para mostrar quem está com as melhores práticas. O consumidor moderno é uma pessoa que tem que se informar mais para consumir de maneira mais sustentável. Isso aí, no Brasil as áreas de educação, cultura e juventude são as que mais recebem investimento das empresas. Especialistas acreditam que já temos maturidade para começar a diversificar estes investimentos. Esta é uma das questões que estão sendo debatidas hoje e amanhã no 6º Congresso do GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas no Rio de Janeiro. As crianças brasileiras de 4 a 12 anos são as que mais acessam a internet, segundo pesquisa realizada em 12 países. E na maior parte do tempo essas crianças ficam jogando. Em escolas no Rio Grande do Sul, o videogame é uma ferramenta usada no aprendizado e no desenvolvimento dos alunos. A reportagem é da TV Unicinos. Nessa escola, a informática trabalha em conjunto com as disciplinas do currículo escolar.
Na tela do computador, o jogo auxilia no raciocínio lógico. E quando eles chegam ao resultado certo, o rostinho revela satisfação. Para a professora de informática, os resultados são percebidos desde que começou a trabalhar com jogos em sala de aula há 7 anos. A questão do raciocínio lógico dentro da matemática com os jogos é o que mais a gente percebe neles. A interpretação, né, interpretação de ideias, de textos, né, a conclusão, o fechamento, isso é importantíssimo para eles, né, e também a questão do desenvolvimento em conjunto, de trabalhar em dupla. Diversão e educação que, para chegarem até o consumidor, exigem criatividade e conhecimentos específicos. Trabalho que Felipe e Fernando, do curso de Jogos Digitais da Unicinos, levam muito a sério. O Tapamática é um exemplo dessa dedicação. O protótipo tem a finalidade de auxiliar no raciocínio lógico de crianças até a 4ª série do ensino fundamental. Essa mescla de diversão com construir o conhecimento do jogador, ajudar na construção do conhecimento, pode ser uma ferramenta muito útil. Por isso que, inclusive, nós estamos optando agora por justamente investir nessa parte de software educativo, mas no caso para crianças, no primeiro momento. Utilizando um software também desenvolvido por eles, a webcam detecta os marcadores presos ao óculos. Os alvos são detectados na tela do computador. O objetivo é tocar os marcadores que cheguem ao resultado correto da conta que aparece na tela. No caso, uma das nossas opções foi usar a realidade aumentada, que seria criar uma mecânica de jogo onde o jogador vai jogar somente com as mãos e com uns marcadores que, no caso, a gente adaptou para um óculos, né? É um jogo que vai exercitar a velocidade do raciocínio, a motricidade, porque ele precisa de certa coordenação, né, para para interagir com a mecânica do jogo, e a própria matemática em si, né? Segundo a professora do curso de pós-graduação em educação da Unicinos, para que o jogo atinja o objetivo esperado em sala de aula, é preciso aliar diversão e mediação pedagógica. O professor, além de acompanhar o aluno no processo de aprendizagem, deve conhecer todas as particularidades que o jogo oferece. Ou seja, o educador também deve jogar. O que tem que é fundamental do ponto de vista do desenvolvimento humano, né, da aprendizagem? É a intervenção pedagógica, a mediação pedagógica. Então, quando o jogo é utilizado no contexto da escola, então é função do professor conhecer as potencialidades que essa tecnologia oferece e problematizar a partir dos conceitos que estão surgindo no jogo. E os pequenos sabem que a diversão é apenas parte do jogo. Eu aprendo, o jogo da memória, a memorizar os jogos, abrir as caixinhas, ajuda a gente a ficar mais inteligente. Legal. O Jornal Futura faz um intervalo rápido agora e no próximo bloco vamos falar sobre a chuva no estado do Rio de Janeiro. A gente volta já.